Pode ser interessante ou não estudar a situação política e econômica nos Estados Unidos da América que levou à Guerra Civil em 1861 e como essa situação determinou o progresso dos Estados Unidos da América. No entanto, estudar essa situação e seu desenvolvimento é muito útil. Tanto faz de que falam porque sempre falam de grana. Este é um ditado estadunidense. Se pode concordar ou não com ele. No entanto, a situação política e econômica nos Estados Unidos antes da Guerra Civil será analisada através da ótica do dinheiro, ou melhor, dos impostos. O contribuinte de hoje sabe quais impostos existem em seu país e às vezes sabe quais impostos existem em outros países. A taxa de imposto corporativo na Alemanha é de 30%. A taxa de imposto sobre o rendimento pessoal na Alemanha é de 45%. A taxa de imposto corporativo na Argentina é de 35%. A taxa de imposto de renda pessoal na Argentina é de 35%. A taxa de imposto corporativo na Áustria é de 23%. A taxa de imposto sobre o rendimento pessoal na Áustria é de 55%. A taxa de imposto sobre empresas no Brasil é de 34%. A taxa de imposto de renda pessoa física no Brasil é de 27,50%. A taxa de imposto corporativo na França é de 25%. A taxa de imposto sobre o rendimento pessoal na França é de 45%. A taxa de imposto corporativo no Reino Unido é de 25%. A taxa de imposto sobre o rendimento pessoal no Reino Unido é de 45%. As pessoas se queixam dos impostos altos. Algumas conseguem sonegar impostos. Mas a maioria do povo paga impostos. É difícil explicar o papel dos impostos nos Estados Unidos antes da Guerra Civil para pessoas que não têm a menor ideia sobre os impostos de tempos bem passados. No século XIII, ocorreu a invasão mongol em muitos países da Europa e da Ásia. Os mongóis conquistaram um território enorme. Os mongóis eram muito cruéis. Eles muitas vezes aniquilaram completamente a população das cidades que lhes resistiam. No Império Mongol, a população sujeita pagava um imposto sobre vendas de 3%, um imposto sobre o gado de 1%, uma cabeça a cada 100, e um imposto em dinheiro, que não excedia 10% da renda anual. A crueldade do sistema tributário mongol correspondia à crueldade mongol nas guerras. Em 16 de dezembro de 1773, no porto de Boston, Massachusetts, aconteceu a festa do chá de Boston. Americanos disfarçados de índios subiram a bordo de 3 navios da Companhia Britânica das Índias Orientais e jogaram no mar 340 caixas de chá, cada uma com cerca de 400 libras ou aproximadamente 180 quilos de chá. Isso foi um protesto contra o imposto britânico sobre a importação de chá. Esse evento é considerado o início da Revolução Americana e da Guerra pela Independência. O imposto de importação era de 12% no preço desse chá. Isso era extremamente revoltante. Há a opinião de que a indignação dos americanos não foi causada pelo valor excessivo do imposto, mas pelo fato de que o imposto foi estabelecido pelo governo britânico, no qual os interesses dos americanos não eram representados. Nota: no Brasil, os impostos representam mais de 35% do preço da gasolina. Isso não provoca nenhuma ação ativa dos brasileiros por uma de duas razões. Ou os brasileiros não consideram esses impostos excessivos, ou acreditam que os impostos foram estabelecidos pelos representantes do povo e no interesse do povo. É muito comum a ideia de que o Norte lutou contra o Sul escravagista para libertar os escravos e acabar com a escravidão. Isso não é verdade. O General Lee e o General Grant eram donos de escravos. O General Lee, comandante das forças do Sul escravocrata, libertou seus escravos em 29 de dezembro de 1862. 2 anos e 3 meses antes do fim da Guerra Civil e 3 anos antes da ratificação da 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que proibiu a escravidão.
Os escravos do General Grant, comandante das Forças do Norte, foram libertados só depois que a 13ª Emenda foi ratificada em 6 de dezembro de 1865. Os primeiros escravos na América do Norte eram brancos irlandeses. No Sul, os escravos tinham a oportunidade de comprar sua liberdade. Isso era muito difícil, mas um escravo que comprasse a liberdade não era uma raridade extrema. Alguns ex-escravos pretos tinham seus próprios escravos. Alguns ex-escravos pretos faziam fortunas com o tráfico de escravos da África. Eles eram muito poucos, mas eles existiam. As tribos indígenas dos estados do Sul tinham escravos e lutaram contra o exército do Norte. Em 14 de agosto de 1862, Abraham Lincoln se encontrou na Casa Branca com 5 representantes dos afro-americanos. Durante essa reunião, Lincoln discutiu com eles a ideia de colonização, ou seja, de transferir afro-americanos dos Estados Unidos para outros lugares, especialmente para a África ou para a ilha do Haiti. Essa ideia fazia parte de uma política maior de colonização, que Lincoln apoiava como uma possível maneira de lidar com o problema da escravidão e da questão racial no país. Talvez Lincoln quisesse acabar com a escravidão para destruir a economia do Sul escravocrata, mas ele certamente não era a favor da integração completa dos afro-americanos na sociedade americana. Ele sugeriu que o Congresso destinasse fundos para o reassentamento de escravos libertos em outros países. Então, pelo que exatamente o Norte e o Sul estavam lutando entre si? Foi assim que eram os Estados Unidos da América na década de 1830. 3 estados livres e 3 estados escravistas. A Grã-Bretanha impedia o desenvolvimento da indústria em suas colônias na América do Norte para que as colônias dependessem da indústria britânica e não competissem com ela. Por isso, nos Estados Unidos da América havia um alto imposto de importação desde a sua fundação, para permitir que a indústria americana se desenvolvesse. Os Estados Unidos exportavam algodão para a Europa em enormes quantidades, a exportação de tabaco era um pouco menos importante, e a de açúcar era ainda menos importante. Tudo isso era produzido nos Estados do Sul. O orçamento federal dos Estados Unidos era preenchido em maior parte pelos impostos pagos pelos Estados do Sul. Vendendo seus produtos para a Europa, os Estados do Sul queriam comprar produtos industriais europeus, que eram mais baratos e de melhor qualidade do que os produtos industriais dos Estados do Norte. No entanto, o alto imposto sobre importação tornava os produtos da indústria europeia mais caros do que os produtos dos Estados do Norte. Os Estados do Sul eram a favor do comércio livre, da abolição do imposto de importação. Os Estados do Sul estavam muito interessados em que os novos estados fossem estados com escravidão. O cultivo de algodão esgota muito o solo. Para aumentar ou ao menos manter a produção de algodão no mesmo nível, eram necessários novos territórios para plantações de algodão. As autoridades federais conseguiam, com muita dificuldade, manter o imposto de importação alto. Se a maioria dos estados fossem escravistas, no Congresso e no Senado haveria mais representantes do Sul do que do Norte. Nesse caso, o imposto de importação seria abolido. As relações entre os estados do Sul e o governo federal, que estabelecia impostos sobre importações em benefício dos estados do Norte, estavam muito tensas. Em 1830, o imposto sobre importação subiu para 60%. Em 24 de novembro de 1832, o estado da Carolina do Sul aprovou um decreto para anular o imposto federal sobre importações. A Carolina do Sul protestou contra as tarifas federais que, segundo o estado, prejudicavam a economia do Sul, enquanto protegiam os interesses dos industriais do Norte. Os líderes do estado alegavam que os estados têm o direito de anular leis federais se acharem que são inconstitucionais. O presidente Andrew Jackson declarou o decreto ilegal e ameaçou enviar o exército para a Carolina do Sul para garantir o cumprimento das leis federais. O conflito foi resolvido de forma pacífica. A Carolina do Sul manteve sua dignidade, revogando seu decreto depois da redução do imposto federal sobre importações.
No entanto, a questão fundamental sobre os direitos dos estados versus os poderes do governo federal permaneceu em aberto e se tornou um dos fatores que levaram à futura divisão do país. Em 1820, os congressistas fecharam entre si o Compromisso do Missouri, segundo o qual novos estados só poderiam se juntar aos Estados Unidos aos pares, um estado escravagista e outro livre, para manter o equilíbrio entre estados escravagistas e livres. Os Estados Unidos venceram o México na Guerra de 1846 a 1848 e tiraram do México mais da metade do seu território, incluindo a Califórnia. Havia um acordo de que a Califórnia seria um estado escravagista. No entanto, em 24 de janeiro de 1848, descobriram ouro na Califórnia. A corrida do ouro começou lá e durou até 1855. Uma onda de imigrantes invadiu a Califórnia para se tornar garimpeiros. Capitães se recusavam a levar seus navios mercantes para o porto de São Francisco, porque as tripulações fugiam para a terra firme em busca de ouro. A Califórnia se tornou um estado livre porque, dadas as circunstâncias, era impossível torná-la um estado escravagista. O equilíbrio entre estados escravagistas e livres foi quebrado. Em 30 de maio de 1854, o Congresso aprovou uma lei especial sobre os territórios do Kansas e Nebraska, que não seguia o Compromisso do Missouri. De acordo com essa lei, esses territórios poderiam se tornar estados livres ou escravistas conforme a vontade de sua população. Nebraska era um território livre antes de se tornar o 37º estado dos Estados Unidos, em 1º de março de 1867. No Kansas, chegaram colonos do vizinho estado escravista Missouri e fazendeiros dos Estados Livres. Eles brigaram entre si sobre qual seria o futuro do Kansas, utilizando armas de 1856 a 1859. Esse período é chamado de Guerra Civil no Kansas ou Kansas Sangrento. Em 29 de janeiro de 1861, antes da Guerra Civil, o Kansas Livre se tornou o 34º estado dos Estados Unidos. A situação em 1861, antes da Guerra Civil, era vista assim pelos sulistas. Em 1861, havia 15 estados escravistas nos Estados Unidos, assim como em 1858, e 19 estados livres, 2 a mais do que em 1858. Os estados escravistas não conseguiram estabelecer a escravidão nos novos estados, o que era extremamente necessário para aumentar as plantações de algodão. E isso foi para sempre. O governo federal vinha diminuindo o imposto sobre a importação desde 1830 para tornar menos quente o conflito entre os estados livres e escravagistas. Em 1861, o imposto de importação era de cerca de 18%. Para os sulistas, isso era um impostão. Além disso, eles queriam poder comprar livremente com o dinheiro ganho com a venda de seus produtos. Eles eram a favor do comércio livre e achavam justo não pagar nenhum imposto sobre importação. Os impostos pagos pelos estados escravagistas chegavam a mais de 70% do orçamento dos Estados Unidos da América. Os sulistas achavam que o governo federal estava sugando o sangue da economia dos estados escravagistas do Sul em benefício dos estados livres do Norte. Com uma proporção de 19 estados livres para 15 estados escravagistas, os poderes legislativo, executivo e judiciário representavam os interesses dos estados livres do Norte. Em resumo, para os sulistas, a permanência dos estados escravistas do Sul na União não fazia sentido. Além disso, na opinião deles, era prejudicial para a economia do Sul escravocrata. Em 20 de dezembro de 1860, a Carolina do Sul declarou sua saída da União. Em seguida, os seguintes estados anunciaram a saída da União: 9 de janeiro de 1861, Mississippi; 10 de janeiro, Flórida; 11 de janeiro, Alabama; 19 de janeiro, Geórgia; 26 de janeiro, Louisiana; 1 de fevereiro, Texas; 17 de abril, Virgínia; 6 de maio, Arkansas; 20 de maio, Carolina do Norte; 8 de junho de 1861, Tennessee. Ao todo, 11 estados declararam sua saída da União. Em 4 de fevereiro de 1861, em Montgomery, Alabama, representantes da Carolina do Sul, Mississippi, Flórida, Alabama,
Geórgia, Louisiana e Texas se reuniram. Eles decidiram criar a Confederação e formaram um governo unificado da Confederação. A Constituição dos Estados Unidos da América não prevê um procedimento para a saída de um Estado da União por decisão do Congresso Estadual ou por meio de referendo. A guerra era inevitável. Até 12 de abril de 1861, os sulistas haviam tomado todos os estaleiros federais e quase todos os fortes federais que estavam no território da Confederação sem combates. No dia 12 de abril de 1861, as tropas da Confederação cercaram o Forte Sumter em Carolina do Sul. Após 36 horas de bombardeio de artilharia, o destacamento federal se rendeu aos sulistas. Apesar do intenso fogo, ninguém morreu de nenhum dos lados. No entanto, não havia dúvida de que a guerra civil havia começado. Depois do início da guerra, os estados da Virgínia, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte se juntaram à Confederação dos Estados do Sul. Durante a Guerra Civil, 110 mil nortenhos e 94 mil sulistas foram mortos em combate. No entanto, a maioria dos mortos não morreu nos campos de batalha. Mais de 2/3 dos mortos morreram de ferimentos e disenteria, tifo, pneumonia e outras doenças. Ferimentos e doenças causaram a morte de 224.600 nortenhos e 164 mil sulistas. As perdas totais foram de cerca de 680 mil pessoas. Os Estados Livres do Norte lutavam pelo protecionismo em benefício da indústria americana. Os estados escravocratas do Sul lutavam pela liberdade de comércio em benefício dos estados do Sul. A Guerra Civil terminou com a rendição do Exército da Confederação dos Estados do Sul em 26 de maio de 1865. O protecionismo dominou os Estados Unidos da América. A indústria dos Estados Unidos crescia rapidamente. Os fabricantes americanos de locomotivas a vapor deslocaram os produtores britânicos do mercado interno americano na década de 1830. A produção americana de locomotivas superou a britânica na década de 1870. Em 1900, os Estados Unidos produziram cerca de 3.000 locomotivas, enquanto o Reino Unido produziu cerca de 1.100 locomotivas. No início do século XX, as empresas ferroviárias britânicas começaram a comprar locomotivas americanas. A produção americana de máquinas ferramenta especializadas superou a britânica na década de 1850, e a produção americana de máquinas ferramenta universais superou a britânica na década de 1870. Em 1900, os Estados Unidos eram um dos líderes mundiais na produção de máquinas ferramenta. O rápido crescimento geral da indústria americana é mostrado no gráfico. Uma das razões para o rápido crescimento da indústria dos Estados Unidos é apontada como os enormes recursos naturais do país. A indústria do Japão na última quarta parte do século XX começou a crescer rapidamente após a Revolução Meiji, embora o Japão praticamente não teve recursos naturais. Existem países com enormes recursos naturais e indústria atrasada. Portanto, os enormes recursos naturais dos Estados Unidos não foram a razão principal para o rápido crescimento de sua indústria. Também se explica o rápido crescimento da indústria dos Estados Unidos pelo grande fluxo de migrantes e capital estrangeiro. Os migrantes não impulsionam o desenvolvimento da indústria. Eles vêm para um país cuja indústria já está crescendo e criando novos empregos. Investimentos estrangeiros vão para um país onde existem condições para a criação e desenvolvimento de empresas e obtenção de bons lucros. Quando essas condições existem, a indústria já cresce. Migração e investimentos estrangeiros não empurram a indústria para o crescimento, eles sustentam e aceleram o crescimento que já existe. O governo dos Estados Unidos adotou uma política protecionista. Durante a Guerra Civil, os impostos de importação subiram de 18% para 48%, e flutuaram entre 52% e 40% até 1913, quando os Estados Unidos se tornaram a principal potência industrial do mundo. Um imposto de importação muito alto protegia os produtores americanos da concorrência estrangeira, enquanto impostos baixos, um sistema bancário desenvolvido e a liberdade empresarial criaram condições favoráveis para o desenvolvimento da indústria americana. Durante a Guerra Civil, o governo federal,
pela primeira vez na história dos Estados Unidos, começou a intervir ativamente na economia, controlando a produção, as finanças e a distribuição de recursos. Isso estabeleceu as bases para um sistema econômico mais organizado e eficiente. Após a Guerra Civil, o governo federal intervinha na economia quando necessário. As principais razões para o rápido crescimento da indústria americana foram o protecionismo e a intervenção federal na economia. Os estados escravistas do Sul perderam a Guerra Civil. No entanto, eles se beneficiaram dessa derrota. Após a derrota na guerra e a reconstrução do Sul, um capitalismo muito mais avançado do que a escravidão se estabeleceu nos estados do Sul. A prosperidade dos escravistas do Sul era baseada no trabalho escravo gratuito e na produção e exportação de algodão. Por muitas razões, a Confederação Independente de Estados do Sul não poderia ter entrado no século XX mantendo a escravidão. O trabalho escravo gratuito teve que deixar de existir. Na era do capitalismo, não há países prósperos cuja prosperidade se baseasse exclusivamente na indústria agrícola, muito menos na produção de uma única cultura. A derrota na Guerra Civil e a permanência como parte dos Estados Unidos, com sua economia em rápido crescimento, salvaram os Estados do Sul de uma inevitável catástrofe econômica. O economista alemão Friedrich List chegou aos Estados Unidos com sua família em junho de 1825. Após uma breve e mal-sucedida tentativa de se tornar agricultor, mudou-se para Reading, Pensilvânia, onde se tornou editor do jornal em língua alemã Reading Adler. Em 1827, List descobriu jazidas de carvão antracito na região do Little Schuylkill Valley, na Pensilvânia. Ele comprou a mina e as terras e atraiu sócios e investidores. List descobriu que transportar carvão para o mercado era um problema. Portanto, ele começou a promover a construção de uma ferrovia das jazidas de carvão até os canais e mercados. Em 1831, foi fundada a Little Schuylkill Navigation Railroad and Coal Company. List tornou-se um dos diretores da empresa. Por esse motivo, ele às vezes é chamado de um dos pioneiros das ferrovias americanas. Foi sua experiência americana que o ajudou a formular a ideia de que o Estado deveria ajudar a construir as forças produtivas do país, ferrovias, indústria, educação e infraestrutura, mesmo que isso significasse proteger temporariamente a indústria nacional com tarifas. List não era apenas um observador, ele próprio investiu em uma empresa americana de carvão e trabalhou em um projeto ferroviário. Portanto, sua teoria subsequente de política industrial nacional foi amplamente baseada em sua própria experiência empreendedora. List escreveu 2 panfletos sobre protecionismo e livre comércio, que se tornaram a base de sua obra Esboços da Economia Americana, publicada em 1827. Em 1830, List tornou-se cidadão americano. Em 1833, ele se tornou cônsul americano em Leipzig, Saxonia. Em 1841, sua obra O Sistema Nacional de Economia Política foi publicada. 2 outras edições em alemão e várias outras edições em outros idiomas se seguiram logo em seguida. Friedrich List desenvolveu a teoria do protecionismo. Ele argumentou que a economia de cada país se encontra em um de 5 estados possíveis, e somente em alguns desses estados econômicos o protecionismo é necessário para promover o desenvolvimento econômico. Após a vitória da Prússia sobre a França na Guerra de 1871, o Império Alemão foi criado, unindo 25 estados alemães. Naquela época, o Império Alemão era um país agrícola com uma indústria subdesenvolvida e atrasada. Em 30 anos, a Alemanha ultrapassou a Grã-Bretanha na produção de ferro e aço. No final do século XIX, a Alemanha havia se tornado líder mundial nas indústrias elétrica e química, e a extensão das ferrovias alemãs era o dobro da britânica. Naturalmente, os alemães instruídos conheciam bem as obras de Friedrich List. O governo alemão adotou uma política protecionista. Ele fornecia subsídios, impôs tarifas protecionistas e apoiava indústrias-chave como a siderúrgica, a química e a de engenharia mecânica. O Estado investia ativamente na construção de ferrovias e redes de transporte, facilitando o transporte de matérias-primas e produtos acabados e estimulando a produção industrial. O Estado nacionalizava gradualmente o sistema ferroviário, particularmente na Prússia. Os bancos alemães forneciam aos industriais acesso a capital para a expansão da produção.
A Alemanha desenvolveu a educação técnica e institutos científicos, que forneciam pessoal qualificado e inovação tecnológica. O Estado alemão também tomou medidas que poderiam sugerir que o Império Alemão era governado por socialistas. Desde 1871, o Império Alemão foi governado pelo Imperador Guilherme I e pelo chanceler Otto Bismarck, nenhum dos quais era socialista. Bismarck era de extrema-direita. No Reichstag, o parlamento do Império Alemão, os social-democratas estavam presentes. No parlamento alemão, os liberais nacionalistas superavam os social-democratas em 15 vezes, os centristas em 9 vezes, os progressistas em 5 vezes, os conservadores liberais em 3 vezes e os conservadores em 2 vezes. No parlamento alemão, os social-democratas representavam menos de 3% dos deputados. Ao mesmo tempo, o parlamento aprovou não apenas leis que garantiam o protecionismo e a intervenção efetiva do Estado na economia, mas também leis que aparentavam ser socialistas. A Alemanha tinha uma elite que trabalhava para o desenvolvimento do país. Essa elite entendia que o desenvolvimento da indústria exigia trabalhadores educados e bem alimentados e que o conflito entre trabalho e capital deveria ser evitado. Portanto, muitas leis aprovadas pelo parlamento alemão aparentavam ser socialistas, embora seu objetivo fosse o rápido desenvolvimento da economia capitalista alemã. Já no século XIX, Friedrich List observou que o protecionismo não é apropriado ou benéfico para todos os países. No mundo moderno, a adoção de políticas protecionistas, por exemplo, no Haiti ou na Guatemala, é completamente inútil. Há países cujas economias poderiam se desenvolver mais rapidamente sob políticas protecionistas. A experiência bem-sucedida dos Estados Unidos, da Alemanha e de vários outros países mostrou que o protecionismo funciona com a intervenção ativa do governo na economia, com os poderes executivo e legislativo atuando em prol do desenvolvimento econômico. Isso requer uma elite nos poderes executivo e legislativo que se esforce para desenvolver o país. Quando essa elite está ausente em um país, o protecionismo mantém a indústria em um estado de atraso. Em países sem essa elite, existem muitos partidos políticos que não se preocupam com o desenvolvimento do país. O que um cidadão comum pode fazer em um país sem uma elite comprometida com o desenvolvimento do país? Para começar, ele pode entender que não existe um único partido político no país que, se chegasse ao poder, o desenvolveria.